Olá, eu sou Antônio Arruda, nós somos do Departamento de Divulgação do Centro Espírita Nova Luz, localizado na cidade de Belo Horizonte, na capital mineira. Estamos aqui para mais um episódio do nosso estudo de o livro O Principiante Espírita. No nosso último episódio falávamos sobre as mesas girantes, as mesas dançantes, como queiram, e todo o frisson que isso causou na ocasião, a curiosidade daquelas pessoas em torno daquele fenômeno até então desconhecido. E Kardec aqui, ele se preocupa em esclarecer exatamente como é que funcionava, quais eram os mecanismos que regiam aqueles movimentos, aqueles fenômenos. No capítulo anterior, no episódio anterior, nós paramos quando ele explicava acerca da movimentação da mesa, como ela acontecia. Ele diz o seguinte: o mesmo acontece nas comunicações escritas. O espírito coloca-se ao lado do médium, dirige-lhe a mão ou lhe transmite o seu pensamento por meio de uma corrente fluídica. Ele está esclarecendo isso porque anteriormente ele já havia dito que por ocasião das comunicações através das mesas, o espírito não está propriamente na mesa, o espírito não se incorporou à matéria da mesa, mas ele está ao lado. Como aconteceria se ele estivesse vivo? Aí, claro, ele seria visto, né? Mas no caso dos espíritos, nós não o enxergamos, mas ele estaria ali ao lado daquela mesa e através dessa corrente fluídica ele estaria criando a oportunidade daqueles movimentos, entre aspas, inteligentes, mas não que ele estivesse incorporado à mesa. E Kardec continua: quando a mesa se ergue do solo e se libra no espaço sem pontos de apoio, não é pela força física dos braços que o espírito a levanta, é por meio de uma atmosfera fluídica que a envolve e a interpenetra. Esse fluido neutraliza a força da gravidade do mesmo modo que o ar com os balões e os papagaios de papel. Interpenetrando a mesa, o fluido lhe dá momentaneamente menor peso específico. Quando ela repousa no solo, está do mesmo caso da campânula da máquina pneumática quando se faz o vácuo. Então ele está explicando o seguinte: não é espírito que pega a mesa e levanta a mesa. Como o espírito a gente não enxerga, mas a mesa levantou, então dá a impressão que está flutuando, vai ter um espírito ali carregando. Ele está explicando: não é isso. Não é isso. Existe ali todo um mecanismo, um fenômeno de manipulação fluídica. Mas depois, depois de Kardec, um pouco tempo depois, já começou-se a conceituar, inclusive, essa matéria fluídica como a gente hoje largamente vê documentado na literatura espírita. Começou-se a dar o nome de ectoplasma para esse fluido, Então, é o ectoplasma que causa essa interpenetração da matéria, dando-lhe momentaneamente o menor peso específico. Essa é a explicação que aqui está. Ele está deixando claro que essa questão da comparação do balão é uma simples comparação para mostrar a analogia dos efeitos, mas não há uma identidade de causas. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre. Ele pode estar tranquilo em seu lugar e apenas lhe dar por uma corrente fluídica o impulso necessário para que se mova a sua vontade. Nas batidas que se ouvem na mesa, nos outros objetos, não é o espírito quem bate com a mão ou com qualquer objeto. Ele lança um jato de fluido no ponto de onde vem o ruído e produz o efeito de um choque elétrico, modificando os sons, do mesmo modo que podem modificar-se os que se ouvem no ar,
Repetindo a questão da manipulação do ectoplasma, sabemos que para que ocorram esses fenômenos de efeitos físicos, precisa estar presente ali um fenômeno que nós chamamos de ectoplasmia, que a gente vai ver lá para frente. Mas tem sempre um médium ali doando o ectoplasma para que esses fenômenos de efeitos físicos aconteçam. Fácil é, pois, compreender-se como os espíritos podem erguer uma pessoa no ar, levantar um móvel qualquer e transportar um objeto de um lugar para outro ou atirá-lo onde quiser. Tais fenômenos são regidos por uma mesma lei. Por essas poucas palavras, pode ver-se que, seja qual for a natureza, as manifestações espíritas nada têm de sobrenatural e de maravilhoso. Isso é um ponto importante. Esses fenômenos são fenômenos absolutamente naturais. Não existe nada de sobrenatural ou de maravilhoso nisso. É maravilhoso no sentido que é bonito de se ver, é interessante de pesquisar, mas não tem aí nada de sobrenatural. Isso é importante a gente reforçar, né? Por essas poucas palavras, então, como disse o Kardec, a gente pode ver isso claro. Manifestação espírita nada tem de sobrenatural. São fenômenos produzidos em virtude da lei que rege as relações entre o mundo visível e o invisível, e que é tão natural quanto as leis da eletricidade ou da gravidade. Não existe nada de sobrenatural quando se trata dessas manifestações dos espíritos desencarnados, mesmo através dos efeitos físicos, né, que são proporcionados, essas situações que são causadas ali. É o Espiritismo, a ciência, que nos dá a conhecer essa lei, do mesmo modo que a mecânica nos ensina as leis do movimento e a ótica as da luz. Desde que são fato natural, as manifestações espíritas ocorreram em todos os tempos. Uma vez conhecida a lei que as rege, ficam explicados grande número de problemas que eram tidos como insolúveis. Essa lei é a chave de uma porção de fenômenos explorados e aumentados pela superstição. Na verdade, a doutrina espírita ela vem esclarecer uma série de fenômenos, uma série de ocorrências que ficaram durante séculos envoltas numa aura mística e de superstição. E com a doutrina espírita, com o advento da doutrina espírita, nós passamos a entender esses fenômenos e sair desse terreno do misticismo, da magia, da superstição, né? Afastado do maravilhoso, tais fatos nada apresentam que repugne a razão, de vez que passam a ter um lugar próprio entre outros fenômenos naturais. Em tempos de ignorância, eram tidos como sobrenaturais todos aqueles efeitos cuja causa era desconhecida. Mas as descobertas da ciência foram restringindo continuamente o âmbito do maravilhoso, que o conhecimento da nova lei acabou por aniquilar. Assim, pois, os que acusam o Espiritismo de restaurar o maravilhoso provam por isso mesmo que falam de uma coisa que desconhecem. Ou seja, aqueles que entendem ou que atribuem ao Espiritismo esse ato, né, de restaurar o maravilhoso, esse maravilhoso bem entre aspas, né, de fato não conhece a doutrina. Porque a nossa doutrina, ciência, é filosofia e é religião. E tudo é explicado à luz da razão, com o auxílio da espiritualidade amiga que nos assiste. As manifestações espíritas são de duas ordens: os efeitos físicos e as comunicações inteligentes. Os primeiros, os efeitos físicos, são fenômenos materiais ostensivos, tais como movimentos, ruídos, transporte de objetos, etc. Os últimos consistem na permuta regular de pensamentos, quer por meio de sinais, quer por meio da palavra, principalmente da palavra escrita. As comunicações obtidas dos espíritos podem ser boas ou más, exatas ou falsas, profundas ou frívolas, conforme a natureza
dos que a transmitem. Os que dão mostra de sabedoria e de erudição são espíritos adiantados na cena do progresso. Os que mostram ignorância e maldade ainda são atrasados, mas com o tempo, onde progredir. Os espíritos podem responder apenas sobre aquilo que sabem, de conformidade com o seu adiantamento, e ainda assim dentro dos limites do que lhe é permitido dizer, pois há coisas que não podem revelar, de vez que nem tudo é dado ainda ao homem conhecer. Ou seja, quando o Espírito se manifesta, ele está ali com todo o conhecimento, a experiência, o aprendizado e a evolução adquirida até aquele momento. Ele não é Senhor absoluto de todas as coisas, não conhece presente, passado e futuro, não conhece tudo sobre tudo, simplesmente porque deixou o corpo aqui. Ele retorna ao plano espiritual com o mesmo conhecimento, com as mesmas convicções, com os mesmos esclarecimentos e com a mesma evolução que estava aqui. Quando se manifesta, ele traz aquilo que ele entende, aquilo que ele percebe e aquilo que ele sabe. Então, o fato de ser o Espírito que está se manifestando e falando conosco não significa que tudo aquilo que ele fala seja 100% correto, porque ele está passando também a opinião dele na condição dele naquele momento de evolução. Nós vamos avançar com esse tema no nosso próximo episódio. O importante é que você que está nos assistindo prestigie esse nosso trabalho de divulgação. E divulgando, comunicando, informando aos amigos deste nosso canal e participando conosco. Até o próximo.